A desinformação pode acontecer de várias formas. Pessoal, aquele termo fake news não é um termo correto. O jornalismo critica bastante esse fake news. Da onde que surgiu? Donald Trump, cada vez que ele estava numa coletiva, vários jornalistas, alguns jornalistas pegavam um fato contra o Trump e perguntavam para ele. E ele, em vez de responder, ele jogava para o jornalista, fake news. Já dizia que o jornalista está dizendo mentira. Então, fake news, se for traduzir, é notícia falsa. Agora, se é falsa, não é notícia. Se é notícia, não é falsa. Ou existe a notícia ou não existe. Então, passou-se a utilizar esse termo desinformação. A desinformação, ela pode ocorrer de algumas formas. Primeira, se o fato veiculado, a informação veiculada não é verdadeira. Tá? Então, se o que foi falado nunca ocorreu. Isso que eles chamam de fake news, né? Se é mentira. O segundo, se o fato é verdadeiro, mas está descontextualizado. Tá? Na época da pandemia, foi divulgada uma informação que eles mostravam um caixão no cemitério cheio de pedras. E dizendo, naquela foto ali, dizendo que eles estão enterrando pedras dizendo que são pessoas que morreram de Covid. Tá? Essas empresas de verificação de fatos fizeram, mas eu fiz também, como dá para fazer ali pelo Google, né? Aquela foto que eles tiraram é de uma notícia de golpe do seguro. Então eles pegaram uma foto de uma quadrilha que dava golpe de seguros com falsas mortes e faziam um enterro falso. E daí tinha uma foto de um caixão cheio de pedra. E colocaram, então é uma coisa assim descontextualizada, né? Tá? Descontextualizada, né? Teve uma informação também que eu não vou falar que gosto ou não gosto, que cada um tem sua posição. Teve uma propaganda que teve uma briga da Dinamarca com o antigo presidente da República. Por causa que a Dinamarca cortou as verbas para a Amazônia e ele colocou várias imagens e a Dinamarca disse que eles não estavam protegendo a floresta amazônica. Daí ele divulgou várias imagens dizendo que a Dinamarca, colocando o navio da Dinamarca caçando baleia. Só que o navio era norueguês. E ele criou uma propaganda dizendo que o Brasil protege as matas com várias fotos do mico-leão-dourado, que é da Mata Atlântica. Então, isso eu tive uma propaganda descontextualizada. Né? Descontextualizada, né? Esse é o segundo tipo. O primeiro, uma informação mentirosa. A segunda é uma informação descontextualizada. A terceira se chama boato. Boato tipo fofoca. Boato, o que acontece? A notícia às vezes é verdadeira. Só que não tem prova de que seja verdadeira. Né? É que nem cidade do interior, né? Fulana está saindo com fulano, né? Às vezes é verdadeiro, mas você não tem prova daquilo. E tem aquela parte, o que você tem com isso, né? Sabe? Então, essa é a terceira modalidade de desinformação. Vamos pensar na censura. No Brasil é vedada a censura, mas não é um direito absoluto. Tá? Primeiro, a censura não protege o anonimato. Pode falar do que quiser, de quem quiser, como quiser, mas desde que assine embaixo. Tá? Se a informação for difamatória, se eu vou ver difamação, calúnia, injúria, cabe indenização e pena criminal, porque daí é uma desinformação. Né? Não se pode discutir questão que fere a ordem pública, discurso de ódio, né, que eles chamam muito. Né? Discurso de ódio, discriminatório, preconceito. Né? Aqui vou trazer um caso bem interessante que teve lá no Rio Grande do Sul, um cara que foi processado porque na propaganda eleitoral praticou atos antissemitas. Tá? Aquele pessoal lá do Sul é meu país, né? De judeu. E daí ele foi processado, mas na justiça comum, não na eleitoral. Ele foi processado, ele alegou que judeu não é raça, não é nacionalidade, não é cor e não é origem.
Na prática não é raça, judeu não é raça. Não é nacionalidade. Hoje é, mas não é origem. Você não sabe de onde que vieram os judeus. Só que daí ele foi condenado para o seguinte, porque a Constituição fala e outras formas de discriminação. Está escrito assim. Ele exemplifica e coloca e outras formas de discriminação. Então ele foi condenado. Né? Foi do Rio Grande do Sul, eu acho. Lá no Eclesiastes vai ser a capital dos Estados Unidos do Sul. Então, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos, devendo o juízo eleitoral requerimento do Ministério Público determinar a cessação do ilícito. Aqui é aqueles ataques à justiça eleitoral, às urnas eletrônicas, né? Eu trabalhei na auditoria da votação nas 2 últimas eleições, sabe? Então existem várias formas de auditoria, né? Uma auditoria que eles fornecem o código-fonte, né? Para todos os partidos, OAB, Ministério Público, os programas que vão ser colocados na urna, né? Tá? O segundo, quando eles vão instalar os programas, é uma sessão pública. Você sabe o que eu acho engraçado? Eu acompanhei nas 2 últimas eleições essa sessão pública de instalação das mídias nas urnas, né? Das 2 últimas sessões, só apareceu um partido. Só um partido que apareceu. Todos foram convocados, convidados e tudo. E só tem um partido que aparece aqui, tá? E os outros reclamam mas não comparecem lá para fiscalizar. Então, é sempre o mesmo partido que comparece. Essa é a segunda auditoria. A terceira auditoria, eles fazem uma coisa chamada auditoria das urnas. Eles sorteiam. Ano passado aumentaram bastante por causa de questionamento, mas eles sorteiam algumas urnas da capital e algumas do interior. Então, no sábado anterior às eleições, eles sorteiam algumas urnas e eles vão lá antes da eleição, no sábado, e trocam aquelas urnas, como se estivessem quebradas antes, né? E trazem aquela urna que foi sorteada para Curitiba aqui. Daí eles fazem uma sessão pública filmada o tempo todo, anotada o tempo todo, simulando a votação naquela urna. Então eles ligam a urna aqui, simulam aquela votação, eles trazem estudantes para votar ficticiamente, para ver se o papel bate com a urna. Entenderam? Então, só que claro que aquela urna que eles retiram, substituem e vêm para cá, não conta. Só conta ali para fazer um batimento, uma amostragem. Então isso é feito um dia antes das eleições, é sorteado e depois é trazido no domingo, no horário da votação, passa sendo simulado o dia todo. Eu trabalhei nas 2 últimas eleições nessa auditoria das urnas, né? Tá? Outra forma de auditoria é aquele boletim de urna, porque a urna não é ligada à internet. Então, quando o mesário termina, ele imprime aquele boletim e coloca na porta. Depois vai transmitir os dados. Né? Então, essa é a última auditoria. E tem auditorias que podem ser requeridas depois. Eu, desde que entrei no tribunal, eu peguei uma eleição, a primeira eleição que eu peguei era meia urna eletrônica e meia de papel, que foi a primeira eleição. Então, a capital, Londrina, Maringá e Cascavel, era urna eletrônica, meia eletrônica, né? Porque dava muito problema, então tinha muita sessão que virou urna de papel. Eu trabalhei, tive a oportunidade de fazer uma contagem de voto de papel daquelas urnas que tiveram problema. Aí, eu nunca trabalhei diretamente com a urna, mas a gente, no tribunal, tem que fazer muito curso. A gente tem que conhecer a urna de cabo a rabo lá para explicar para as pessoas como é que funciona. Então tem o pessoal da TI que cuida diretamente das urnas, mas todo servidor lá passa por cursos e cursos para entender a urna eletrônica, sabe? Então a gente sabe, a gente treinou, a gente simulou. Outra coisa que o TSE faz, eles costumam, de cada 4 anos, montar no Distrito Federal uma eleição. Uma eleição, eles pegam, por exemplo, 10 locais de votação, simulam uma eleição. Inventam um candidato lá, fazem uma eleição. Daí eles convidam hacker do mundo inteiro para tentar fraudar a urna. Pode fazer o que quiser. Né? Nunca conseguiram, né? Mas
Desinformação da propaganda, né? A utilização da propaganda tenha verificado, aqui eu já falei da segurança das urnas para vocês, né? A verificação de conteúdos, aqui as checagens. O que acontece? Essa resolução, ela autoriza que o TSE firme convênio com essas agências de checagem, sabe? O TRE do Paraná tem uma própria agência, entre aspas, agência não, mas é bem informal, que se chama Gralha Confere, né? Mas existem todos, fato, o fake, a maioria tem convênio com o TSE, para identificar esse tipo de desinformações e passar para o Ministério Público. Então, eu acho bem interessante acessar esses sites, que eles fazem checagem não só de eleitoral, né? Eles fazem de vários fatos, né? A utilização da propaganda eleitoral em qualquer modalidade de conteúdo sintético, multimídia, gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade, sobrepor imagens ou som, impor ao responsável da propaganda o dever de informar de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi manipulado. É aquela história, a propaganda eleitoral hoje, o TSE autoriza que utilize inteligência artificial. Só que ele diz que você tem que informar claramente na divulgação que aquilo foi produzido por inteligência artificial. Não pode haver omissão, sabe? Então eles têm que... Vocês viram hoje a notícia lá do golpe do falso advogado? Agora eles estão mandando áudio pelo WhatsApp com a voz do advogado. Hoje eu vi no jornal lá. Vocês estavam na estrada nesse horário, né? Quando o jornal da RPC eles estavam mostrando que agora eles estão mandando áudio com a voz do advogado, né? A minha esposa tem alguns processos, né, do condomínio lá, que ela é síndica, né? Eu sou o primeiro damo, né? E o meu cachorrinho é o primeiro cão. O Mozart, o nome do cachorrinho. Então o que acontece, né? Tem vários processos, né? Daí ela pegou assim, e eu que converso com o advogado, né? Porque ela que o advogado amigo meu e tudo. Daí ela disse, olha, o Alisson pediu para passar o número da conta, né? Daí eu peguei direto que ela tinha um processo ganho, mas não tinha recebido. Daí eu passei, em vez dela passar para o cara, eu peguei e passei direto para o Alisson. Olha, está aqui o número da conta. Ele disse, mas por que você está mandando isso, né? Daí eu fui conversar, começou aqueles golpes do falso advogado, e minha esposa contou o que ele pediu. É bom que ela passe tudo para mim. Assim. O cara passou uma mensagem para ela, para pedir o número da conta. Mas ele disse o seguinte, né? Olha, tá no cartão, ele tira uma foto do cartão e manda para mim, para pegar o número da conta. Entendeu? Ele queria o número do cartão, não era... Lá nesses dias atrás aí, meu irmão também é advogado, né? Eu vi uma foto dele, um número diferente, mandando mensagem pra mim. Aí, daí a pouco ele falou assim, tá com uma conta aí pra mim? Aí eu falei pro cara, assim, o erro teu foi ele pedir dinheiro pra mim. Se fosse ao contrário, talvez dava certo. Então, tem uma parente minha, sabe, que ela nunca ligou para mim. E daí ela, de repente, recebeu um WhatsApp, tio, eu estou em reunião, não sei o que, pedindo dinheiro. Eu disse, nossa, ela nunca acordou antes das 10 horas, agora 8h30 da manhã está em reunião. Adolescente, né, em reunião da empresa que ela não trabalhava, estava estudando ainda. Então era... Mas ele queria que ela mandasse a foto do cartão, sabe? Daí eu acho engraçado, que ele disse, não, vou mandar. Daí o cara mandou naquele VTNC, sabe? Daí eu tirei sarro do advogado, pô, você manda minha esposa... O cara começou a insistir, ela disse que não ia mandar, né? Aqui ele fala as condições, as informações desse formato, aqui ó, no início das peças. Ele está dizendo aonde deve constar aquela informação que foi produzida por inteligência artificial. No início das peças feito por áudio, rótulo, marca d'água, as formas que a pessoa pode informar
sobre a inteligência artificial, né? Engraçado, a inteligência artificial, a gente tem uma casa, tinha uma foto da nossa casa quando era criança, lá em Irati, né? Casa de madeira, que não existe mais, né? Eu peguei o Gemini, né? E produzi coloquei a família na frente da casa, a Kombi do meu pai, e coloquei a casa com todas as luzes acesas, né? Assim, bem bonito. Daí a minha irmã respondeu, disse, olha, essa imagem aqui é fake news, ela disse, né? Porque a minha mãe era assim, com conta de energia, de luz, né? Ela nunca ia deixar todas as luzes acesas e uma lâmpada tão forte assim. Minha mãe usava a lâmpada de 10 velas, ela dizia, né? Então, essa é uma foto fake, né? Então, daí eu disse, você tem razão, com toda a família lá fora, aí que não ia estar acesa todas as luzes, né? Aqui não se aplica, quer dizer, a questão da desinformação da inteligência artificial não se aplica aos ajustes feitos para melhorar a qualidade da imagem. Então, se você pega uma imagem ou uma gravação que é verdadeira, mas você só altera para melhorar a qualidade sem alteração no conteúdo, não tem problema. Eu, se fosse produzir isso, eu informava que foi melhorada a qualidade da imagem. Entendeu? Produção de elementos gráficos, né? Às vezes você vai colocar, que nem na casa da minha mãe, coisa que não vai mudar, se não mudar o contexto, né? A casa com a luz acesa. Os recursos de marketing de uso costumeiro em campanha, como montagem de imagens, pessoas candidatas e apoiadoras. Aqui, a resolução do TSE, não está na lei isso, ela proíbe o chatbot. O que é chatbot, né? É simulação de interlocução. Chatbot é aqueles que ele responde automaticamente. Porque a melhor meta do candidato é falar o que a pessoa quer ouvir, a proposta que ela quer ouvir. E o chatbot, ele consegue identificar o que a pessoa quer ouvir. Chatbot quer dizer aquela resposta irritante lá que os consultórios usam, que eu não detesto aquilo, né? Se quer marcar consulta, está muito chato aquilo, né? Então, aquela resposta automática, aquele robozinho respondendo tudo que o eleitor pergunta. Que o Trump usa muito isso, né? Usou muito. Então, é proibido usar esse chatbot, né? Tem que dizer uma pessoa de carne e osso respondendo os eleitores, né? Aqui ele está falando das desinformações, aquela informação não verdadeira. Aqui você não pode utilizar o deepfake. Que tem a ver deepfake, né? Imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Pessoa fictícia é uma pessoa inventada, né? Então, o que tem de gente verdadeira que coloca uma imagem linda no TikTok, né? Aquela totalmente fictícia, já viram, né? Pessoa que você conhece que não é aquela lindeza toda, até não parece a mesma pessoa, né? Então, então, é proibido você colocar imagens deepfake, né? De pessoa viva, falecida ou fictícia. Criar uma pessoa falando ou colocar a voz de uma pessoa ou colocar as palavras de uma pessoa em outra, né? Então, vocês conhecem só que esse não é deepfake, um personagem que tem na internet chamado Santo Fole. O Santo Fole é um comediante que ele tem, procurem lá que vocês vão morrer de rir. É um comediante que o que ele faz, né? Ele coloca imagens, principalmente da família real, com aquela voz de caipira, assim, sabe? Conversando, né? O príncipe Charles, ele dizia, vó, diz que deixar sandália virada para a cabeça tá azar, né? Sabe? Então ele coloca imagens verdadeiras com voz diferente, né? Então ele colocou uma imagem ali dois pilotos de Fórmula 1, mostrando a imagem do carro batido, né? Daí um falando para o outro assim, mas quem que vai pagar o prejuízo agora? Ele disse, leva no Nerso, né? O Nerso, Deus me livre, é chachicheiro, né? Os dois pilotos assim, de Fórmula 1. Então procurem lá Santo Fole, que vocês vão ver. Lá, eu não posso dizer que é deep fake, porque não é fake, né? Você sabe que aquilo é dublado, né? Mas aqui ele está dizendo coisas que
Dá a impressão que a pessoa mesmo está falando, né? Eu pensei que isso ia ser um problema maior ainda, quando criasse deepfake, mas eu vi que não foi tão complicado, né? A Justiça Eleitoral, ela se antecipou esse deepfake, né? Então, só que sabe qual que é o problema dessa desinformação, esse tipo de coisa? Que eles não vão passar isso no horário eleitoral gratuito, né? Eles vão passar em um WhatsApp clandestino, que você não sabe quem mandou. Não é na propaganda, né, que eles vão usar isso, né? Então, nenhum candidato vai... Então, é nesses meios, desses grupos de família, não é na propaganda oficial que eles vão colocar. É dever do provedor que permita a veiculação de conteúdo político, a adoção de publicização das medidas. Quer dizer, o provedor ele tem que divulgar as regras para a divulgação dessas medidas, né? Aqui, ó, quando eu falei para vocês da descontextualização, lembra que eu falei do caixão aqui? Está nessa norma aqui, né? Aqui é uma coisa nova, né? O tratamento de dados pessoais por qualquer controlador ou operador para fins de propaganda eleitoral deverá respeitar a finalidade para a qual o dado foi colocado, observados os demais princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Isso aqui é uma novidade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem várias restrições, né? Aquela questão do informação essencial, né? Então ali, para qualquer comércio, qualquer pessoa, ela não pode coletar informação que não seja essencial para a prestação de serviço. Eu vou trazer um problema que muitos hospitais aqui em Curitiba têm, mas é por falta de preparo. É por falta de informação. Então dá muita briga aqui no hospital, que a pessoa vai entrar no hospital, eles perguntam lá. Nome? Pode perguntar? Pode. Endereço? Pode precisar de endereço? Pode. Telefone? Pode. Plano de saúde? Pode. Daí eles fazem uma pergunta lá, religião. Tá? A pessoa fica louca da vida, principalmente hospital Nossa Senhora das Graças, hospitais católicos ou de alguma religião evangélica, né? As pessoas ficam loucas da vida. E a pessoa que está atendendo não sabe por que está perguntando isso. Por quê? Porque não tem treinamento. Tá? É uma informação importante, não é? O que vocês acham? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, ela não tem transfusão de sangue, tem uma série de restrições. Por isso que eles perguntam. Mas, em regra, eles não orientam a pessoa, o funcionário, para explicar para a pessoa por que ela está perguntando. Então, ela tinha que, quando for fazer essa pergunta, perguntar para o paciente, assim, dizer, olha, a gente vai fazer essa pergunta, mas para evitar a objeção de consciência. Mas fala com outro termo, senão a pessoa não vai entender. Né? Para evitar que tem religiões que não aceitam determinados procedimentos médicos. Então, por isso eu estou perguntando sua religião. Principalmente em hospital católico, ou evangélico, por exemplo, que tem que explicar, ó, não é questão, a gente recebe qualquer pessoa de qualquer religião, mas para evitar, Umbanda tem muito isso, né, corpo fechado, né? Umbanda tem corpo fechado. Eu não sei se foi a Clara Nunes que morreu, porque não você tem certeza por causa disso, mas ela não quis se submeter a um procedimento porque ela tem corpo fechado, sabe? Dizem que isso ajudou na causa morte dela, não, mas é difícil saber, mas é possível, né? Então, é uma informação que se você olhar grosso modo, você acha que você não podia perguntar. Nós aqui, acho que não. Por exemplo, a Uniflex não pode, mas o hospital tem o dever, né? Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que você não pode explorar a vida pessoal para informações desnecessárias. Tá? As candidatas, os candidatos, os partidos, as federações, coligação deverão disponibilizar ao titular informações sobre seus dados, confirmação da existência de seus dados. O que ele está dizendo aqui, tá? É alguém que é filiado a um determinado partido. Tá? Existe a propaganda intrapartidária. Essa pessoa que é filiada a determinado partido, ela tem sua ficha. Se ela quiser saber o que está escrito na ficha dela,
ela tem direito. Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem direito de saber quais as informações que o partido tem dela. Ou lista de pessoas que aceitam receber propaganda eleitoral, que se cadastram. Né? Tá? Não será tolerada a propaganda, respondendo se pessoa por processo de propaganda vedada, ou pelo abuso do poder. Pessoa que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de discriminação. Lembra que eu falei para vocês? Ou quaisquer outras formas de discriminação? Tem escrito classe social ali? Não? Deixa eu ver. Não. Às vezes tem discriminação porque a pessoa é pobre, né? Origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade. Tá? Que veicule, que perturbe o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Que deprecia a condição da mulher, isso é coisa nova, 2021. Não tão nova assim, de mulher, ou estimula a discriminação em razão do sexo feminino ou relação à sua cor, raça ou etnia. Propaganda na internet é livre a manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada na internet, somente é passível de limitação quando ofender a honra, a imagem das candidatas, partidos, federação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. O que ele está dizendo? Aquilo que eu falei para vocês, aquelas classes de desinformação. Qual que é a regra? A regra é que qualquer pessoa pode falar o que quiser de quem quiser. Exceção, anonimato, informação descontextualizadas, boatos, injúria, difamação e calúnia e discurso discriminatório ou preconceituoso. As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou candidato a candidato, ocorridos antes da data prevista, próprias do debate, são regidos pela liberdade de manifestação. Aqui ele está falando das mensagens instantâneas ou por aplicativos de mensagens, né? Eletrônica que ele fala ali é e-mail. Então, toda propaganda eleitoral que for mandada por e-mail ou por WhatsApp, tem que haver um mecanismo para você se descadastrar. Tá? Tem que haver um mecanismo para você se descadastrar e se não for cumprido, tem uma multa. Acho que deixa eu achar onde está o valor dessa multa. É R$100 por mensagem. Está em algum lugar, né? É proibida a propaganda por telemarketing em qualquer horário, por meio de disparo em massa de mensagens sem consentimento. Quer dizer, para você receber uma mensagem por WhatsApp, tem que ter teu consentimento. E tem que ter um mecanismo de descadastramento. Abusos e excessos são apurados e punidos na lei das inelegibilidades. Tá? Aqui, atos de campanha. O que acontece? Comício, né? Vamos pegar comício. Comício acontece o seguinte: você pode utilizar qualquer local, fazer público e não precisa pedir autorização policial ou para a prefeitura. Então vamos pegar uma praça, tem um coreto, tá? Qualquer partido pode utilizar aquele coreto para fazer um comício. Ele não precisa pedir autorização, mas ele tem que comunicar à autoridade policial. Pelo seguinte, se chega a 3 partidos fazer o comício lá, né? Então, para guardar a prioridade daquele local, tem que se comunicar à autoridade policial, para ela fazer a fila de interessados. Principalmente na sexta-feira, no último dia, no sábado anterior às eleições, que todo mundo quer fazer o último comício, né? Então, eu morei numa cidade por 2 anos, chamada Venceslau Braz, no Norte Pioneiro. E eu me lembro lá que uma vez deu uma briga de comício com o pessoal de uma religião, que os dois queriam utilizar o lugar, e o partido disse que não comunicou a autoridade policial, a igreja brigou porque
aquela igreja brigou porque eles não precisam comunicar. Então deu confusão, né? Quer dizer, pessoal da religião se matando lá, você vai ter tiro. Então, pessoal da religião e... Não, não. Só que tem limitação de decibéis, né? Showmício está proibido. Showmício. Comício não, showmício está proibido. Não, quer dizer, comício é permitido. Só que eles não têm feito muito hoje, né? Porque a população mais se incomoda com isso, por causa do som alto. Carro de alto-falante você não vê mais praticamente, é difícil. Aqui, o regulamento dos alto-falantes, né? A minha cidade tem muito polonês, lá em Iratina, eles dizem a careata. Então, aqui os alto-falantes não podem ter próximo de determinados locais. Aqui, a realização de comícios e a utilização de aparelhagem são permitidos no horário entre 8 e 24 horas, com exceção do encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Eu acho o fim da picada essa norma, né? Eles, com sonorização, barulho, indo até meia-noite, e no último dia ainda eles podem até 2 horas da manhã, né? É vedada a utilização de trio elétricos, exceto para a sonorização de comícios. Aqui tem a utilização, que é medido 80 decibéis a 7 metros. O showmício aqui é proibido, né? Aqui tem uma coisa interessante na proibição do showmício, né? As candidatas e os candidatos que sejam profissionais da classe artística, cantores, cantoras, atrizes, atores, apresentadores, apresentadoras, que poderão exercer suas atividades normais dentro da sua profissão, dentro do período eleitoral, exceto programas de rádio, televisão, animação e comício, ainda que de forma dissimulada. As apresentações artísticas, shows musicais, eventos, arrecadação para recursos de campanha. Então, quer dizer, o que ele está dizendo, né? As pessoas fazem um pouquinho de confusão. O cara que é cantor, canta em restaurante. Ele não está dizendo que ele pode cantar em comício. O cara é candidato e é cantor em restaurante. Tá? Ele não está dizendo que ele pode cantar em comício. Ele está dizendo que ele pode continuar cantando no restaurante. Tá? Desde que não pratique atos de campanha. Então ele está dizendo assim que você não pode tirar o ganha-pão do artista, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Aqui que está meio confuso. Apresentações artísticas e shows musicais para arrecadação de recursos para a campanha. Aqui é meio complicado, acho. Ok? Deixa eu ver. 5 minutos.